O mercado aonde ele entregou tudo diferente durante um ciclo inteiro e ainda muitos estão esperando um ciclo completo de 4 em 4 anos da mesma forma que acontecia anteriormente. O mercado de criptomoedas é um dos melhores mercados para transferência de dinheiro e um dos melhores mercados para se fazer dinheiro. E é um mercado que eu considero muito bipolar porque no mesmo dia que você tem pessoas em pânico, horas depois, ou uma semana depois, ou um dia depois, você tem um mercado te entregando 50, 60, 100% de alta e as pessoas na euforia novamente. Para o ciclo de 4 em 4 anos fazer sentido para aquelas pessoas que continuam olhando para isso, nós precisávamos que o ciclo entregasse exatamente as mesmas coisas que ele entregou anteriormente. E na verdade é que ele não entregou nada igual. A gente vai olhar alguns dados aqui e a gente vai entender o quão sentido faz ainda olhar para isso se nós realmente confirmamos topo de mercado, topo de ciclo, ou se ainda existe uma esperança, ou se faz sentido o mercado seguir entregando para a gente uma movimentação de alta, e aí sim a gente ver uma transferência de valor do próprio Bitcoin para as altcoins, porque se a gente considera um ciclo de mercado, se a gente considera um mercado em expansão, que é o mercado de criptoativos, um mercado de grande inovação, que é um mercado que, mercados de inovações, um mercado em crescimento e um mercado entregando inovação, é um mercado que ele entrega muito valor e muito resultado para quem investe nele. E nesse ciclo, a gente não conseguiu ver quase nada dessas coisas acontecendo. E a gente vai começar aqui por um gráfico, que é um gráfico que está chamando muito a minha atenção, que é o gráfico do Others. E aí a gente vai entrar na parte do ciclo para a gente entender o como as coisas estão diferentes, o como as coisas mudaram. Vamos lá. O gráfico do Others, ele mostra para a gente a capitalização do mercado, tirando os top 10 principais ativos, tirando o market cap dos top 10 principais ativos. Porque esse momento agora, vários indicadores, a gente estaria num topo do Bitcoin, mas vários indicadores, eles não indicam topo de mercado, e alguns indicadores mostram como se nós estivéssemos ainda no fundo do mercado. Então, em um momento do mercado que nada parece fazer sentido, a gente precisa focar e se ater aos dados para tentar refinar e extrair a melhor informação possível, porque nesse mercado, se você ficar tomando somente as suas decisões por medo, por ganância, por euforia, normalmente 90% das vezes você vai estar tomando uma decisão equivocada. Então esse é o mercado que você precisa agir de forma mais racional possível e menos emocional, zero emocional, para que você não tome decisões erradas ou faça escolhas ruins. Esse gráfico do Others, ele mostra pra gente que, então só recapitulando, aqui nós estamos tirando os top 10 primeiros ativos do mercado e considerando somente os demais. Aqui é o Others.d, tá? Que a gente estaria olhando o Others.d, que seria barra dominância do Bitcoin. Então aqui foi o topo do ciclo passado. Topo do ciclo passado, janeiro de 23. Entramos para dentro de um bear market, corrigimos o bear market inteiro e fizemos um fundo. Nesse momento agora, é como se nós estivéssemos abaixo do fundo do bear market. Nós estaríamos no mercado em topo, com orders mostrando que nós estamos abaixo do fundo do bear market. Então aqui começa coisas não fazerem muito sentido. Se nós estamos no mercado em expansão, e o mercado em expansão ele entrega para a gente fases do mercado, para que a gente considere um ciclo de mercado, a gente não pode olhar somente para o tempo que os ciclos passados eles duraram. Porque os ciclos passados, os 2 últimos ciclos, eles duraram 4 anos em média cada um.
Só que os ciclos anteriores aos dois últimos, eles não duraram esse tempo. Então não dá para você ficar preso a isso. O mais importante de um ciclo completo de mercado são as fases. A gente precisa de passar por todas as fases do ciclo para que o ciclo ele se encerre e a gente entre dentro de fases corretivas, fases de depressão, para que a gente depois inicie um novo ciclo de mercado novamente. Fase de expansão é extremamente importante com que ela aconteça. Então, a gente não pode simplesmente se ater somente ao tempo do mercado, ao tempo do ciclo. As coisas precisam se encaixar, as coisas precisam fazer sentido. Cada ciclo de mercado não precisa durar o mesmo tempo. A duração de um ciclo de mercado pode variar consideravelmente, dependendo de uma série de fatores econômicos, políticos e sociais. Esse ciclo, nós tivemos muitas complicações econômicas, desde quando nós tivemos a fase do C19, né, do Covid, no ciclo passado, onde nós tivemos ali um grande aumento do balanço do Fed nos Estados Unidos. E para esse ciclo agora, apesar de do mercado ter passado por vários problemas regulatórios também, nós tivemos a retirada desse capital, dessa liquidez do mercado. Nós tivemos eleições nos Estados Unidos e uma série de complicações. Então, tudo isso impacta no ciclo de mercado. O tempo de cada fase de um ciclo de mercado: crescimento, pico, recessão e recuperação. Pode ser muito diferente de um ciclo para o outro, mas dentro do mesmo tipo de mercado. Então, dentro do mercado de criptomoedas, a gente pode ter tempos diferentes dependendo do que impactou aquele ano, do que impactou como aquele ciclo se expandiu dentro daquele ano. Então, para as pessoas que querem ficar agarradas somente no 4 em 4 anos, tem várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração que não fazem sentido. Então, como eu mostrei para vocês, comecei aqui pelo Others, mostrando para vocês, o Others ele já mostra que nós não tivemos uma fase de expansão. Nesse momento agora, nós estaríamos abaixo do fundo, abaixo do bear market anterior. Ou seja, é como se nós estivéssemos fazendo um fundo num topo, né? Não faz sentido isso aqui. É até difícil explicar isso para vocês, mas o mercado ele não expandiu ao nível que a gente conseguisse ter uma fase. Eu não quero ficar repetindo fase de euforia toda hora, porque senão as pessoas vão achar que eu estou me agarrando a uma fase de euforia. Mas, na verdade, eu estou mais agarrado, nesse caso, uma fase de expansão de fato. Porque nós vimos o Bitcoin fazer uma valorização de 8 vezes, mais ou menos. Tá? Mas, em todos os ciclos de mercado, por exemplo, nós sempre tivemos o próprio Ethereum crescendo muito mais do que o Bitcoin. O Ethereum ele não perdeu a sua importância no mercado. Mas, mesmo assim, o Ethereum ele não teve uma fase de expansão. Por quê? Porque ele chegou somente no topo anterior. Então faz sentido, o Ethereum, ciclo passado, nos últimos ciclos, ele sempre teve uma fase de expansão, trabalhou dentro de uma fase de expansão, e nesse ciclo agora ele simplesmente trabalhou dentro de uma fase de acumulação. É como se a gente olhasse os principais ativos e eles não tivessem saído de dentro de uma fase de acumulação. Até mesmo o próprio Bitcoin, ele trabalhou de forma diferente, ele entregou uma movimentação extremamente diferente do que ele entregava ciclos anteriores. E tudo isso existe uma explicação e um motivo para que o preço ele se comportasse nos ciclos passados com movimentos de expansão e de euforia muito mais forte. Movimento de expansão e de euforia muito mais forte. Nesse ciclo, o preço ele trabalhou criando uma base de preço. O preço ele subiu criando uma estrutura aonde você tem vários players posicionados dentro dessa estrutura. Então aqui, dentro dessas consolidações, você cria uma base de preço muito sólida. Então o preço ele não trabalhou simplesmente numa fase de expansão sem ter regiões de acumulação. E você não teve transferência desse capital para as altcoins, que é o que a gente costuma ver. Ou seja, considerar somente os 4 anos, sem olhar toda a diferença que aconteceu durante o ciclo inteiro,
pode ser um erro muito grande. Por que pode ser um erro muito grande? Porque você pode sair do mercado no momento que vai acontecer, no momento que o mercado pode entregar essa fase de expansão, que seria você passar por todo o sofrimento do ciclo. Isso aqui durou praticamente 3 anos. E quando o mercado ele vai te entregar uma fase de expansão, você vai ficar 100% de fora do jogo. Não estou dizendo que vai acontecer, não dá para ter certeza se vai acontecer. Mas quando muita coisa parece não fazer sentido e com muito ruído no mercado, você precisa tentar olhar os dados da melhor forma possível. Bom, antes de voltar para cá, vamos aqui, ó. O que nesse momento são narrativas que a gente tem escutado demais e elas não têm feito sentido? Um exemplo para você. Nós temos infinitas postagens e pessoas falando que nesse momento é bolha no mercado. Estamos em bolha de inteligência artificial, crise financeira nos Estados Unidos, quebradeira nas bolsas americanas, é o que a gente mais escuta falar. Warren Buffett, que ele já está há anos, há pelo menos uns 2 anos, com grande parte das suas posições em caixa, ou seja, com dinheiro, esperando ter algo barato para ele comprar, ele acabou de comprar parte do seu caixa em Alphabet, ou seja, ele investiu parte do caixa dele na Google, uma das gigantes que ele colocou no portfólio dele. E a Google ela está muito próxima da sua alta histórica e muitas pessoas preocupadas em o mercado americano ele está em bolha. Né? E o Warren Buffett hoje ele é um dos maiores investidores nos Estados Unidos, na verdade um dos maiores investidores do mundo, e é um cara que ele sempre teve muita cautela. Muitas pessoas olham para o que ele está fazendo para tomar suas decisões. Então, enquanto tem um monte de gente gritando em bolha, ele está comprando, ele está colocando aí posições a mais na sua carteira. Então, no momento que parece que nada faz sentido, está todo mundo gritando, grande crise no mercado, ele está aumentando as suas posições. Outro cara que o mercado olha muito para o que ele faz é o Michael Burry, daquele filme A Grande Aposta, aquele cara que adivinhou ali o crash dos Estados Unidos em 2008, conseguiu se antecipar a isso e ganhou muito dinheiro nessa época. Ele estava apostando contra o mercado de IA nos Estados Unidos, porque ele estava batendo nessa tecla que o mercado de IA é uma grande bolha. Ele acabou de cancelar o registro do seu fundo de hedge, né? Inclusive alegando que está difícil conseguir ler esse momento do mercado. Então a leitura para esse momento do mercado está realmente muito complicado. Então a gente precisa tentar eliminar os ruídos e focar no que a gente precisa fazer. E aqui, inclusive, fala um pouquinho sobre o quanto de grana, tá, que essas grandes empresas elas estão investindo no setor. Então, enquanto o mercado está gritando que é bolha, as empresas elas estão investindo trilhões para continuar desenvolvendo inteligência artificial e investindo trilhões em equipamentos, em empresas de nuvem para conseguir armazenar toda a capacidade que a inteligência artificial vem trazendo e necessita, né? A inteligência artificial ela demanda muita infraestrutura. E as empresas elas estão investindo aí alguns trilhões. Deixa eu ver se está por aqui. Deixa eu ver onde que eu tinha visto o valor do investimento. Talvez não foi aqui nesse relatório, nessa matéria. Enfim, então, pessoal, muita gente comentando, muito FUD no mercado, e nós estamos vendo aí grandes investidores fazendo o que precisa ser feito, né? Colocando aí o seu dinheiro em risco nesse momento que o mercado tem muito ruído acontecendo. Vamos lá. Então, voltando aqui nos gráficos, a gente consegue ver que para que acontecesse uma grande transferência também do próprio Bitcoin, para que acontecesse uma transferência do capital que entrou para o Bitcoin para as outras, para que um ciclo ele realmente
performasse e funcionasse do jeito que performou todos os outros ciclos, nós sempre precisamos de ter, aqui na dominância do Bitcoin, a gente sempre precisou de ter uma transferência do capital que a princípio ela vem para o Bitcoin. Então o gráfico da dominância mostra que o dinheiro está focado no Bitcoin e o dinheiro está vindo somente para dentro do Bitcoin. Isso aconteceu o ciclo inteiro. O dinheiro ele foi direcionado e ele só veio para dentro do Bitcoin. Mas por que o dinheiro só veio para o Bitcoin? Porque nós tivemos um ciclo de contração monetária, onde você não tinha tanto dinheiro barato disponível dentro do mercado. E isso muda agora, né? A partir de dezembro a gente começa a ter essa liquidez, essa grana vindo para o mercado. Se o mercado conseguiu entregar, né? Se o Bitcoin conseguiu entregar o que ele entregou até agora em contração de liquidez, o que vai acontecer quando você tiver de fato o dinheiro barato no mercado? Então talvez as altcoins comecem a se beneficiar desse capital agora para o próximo mês. Então são detalhes que a gente precisa ficar de olho, a gente não tem que olhar cegamente para isso, mas em algum momento isso vai vir para o mercado. Em algum momento essas altcoins que estão em acumulação, elas vão começar a entregar uma movimentação que ainda elas não entregaram. E aconteceu um fato interessante aqui no semanal que a gente não via acontecendo desde o topo do ciclo passado na dominância do Bitcoin. Ciclo passado, vamos tirar isso aqui. No ciclo passado, nós tivemos uma movimentação um pouco diferente aqui na dominância, porque o Bitcoin puxava para alta e ele entregava parte do capital para as altcoins. Então, quando isso aqui está corrigindo, é porque parte do capital está indo para as altcoins. Então, ele puxava a liquidez para ele, depois jorrava para as altcoins. Puxava a liquidez para ele, depois jorrava para as altcoins. E essa fase foi a fase que as altcoins mais se beneficiaram. Aqui aconteceu um testezinho na média de 50. Então ele perdeu essa média cinza, essa média branca aqui, o preço perdeu, fez um retestezinho nela, e daqui até o fundo foi quando teve a maior transferência de grana do Bitcoin para as altcoins. E pela primeira vez agora nós estamos testando por baixo. Então aparentemente as altcoins elas chegaram a um nível que quem está holdando ou apostando nas altcoins, eles já não estão mais vendendo ou abrindo mão dos seus ativos, né? A Link é um exemplo, ela fez 2 fases de acumulação, ela começou o ciclo acumulando, então foi aqui que a gente comprou Link, inclusive, dentro dessa fase aqui, a Link deu diversas oportunidades, a gente comprou Link aqui novamente, ela saiu dessa fase de acumulação e ela entrou em uma segunda zona de acumulação. Ou seja, é um ativo que não teve essa expansão que a gente esperava. É um ativo que não se expandiu, um ativo que não teve uma fase eufórica. Os investidores, os players seguiram acumulando Link durante todo esse período. E assim aconteceu também com Solana. A Solana ela teve ali antes do halving uma fase onde ela entregou uma alta muito forte no mercado, foi uma alta promissora, foi o melhor movimento de alta dela, mas ela também não teve fôlego para seguir se expandindo. Chegou em topos anteriores, ela até buscou o topo anterior, mas ela segue dentro de uma grande fase de acumulação. Foi um ativo que entregou uma valorização muito boa, foi um dos ativos que mais entregaram valorização, então não dá para reclamar realmente, mas ela não conseguiu passar os seus topos anteriores, e normalmente não é o que a gente vê no mercado em crescimento, no mercado em expansão. Hoje ela tem muito mais usabilidade, hoje ela tem muito mais usuários, hoje ela tem muito mais aplicação, e mesmo assim ela não conseguiu passar do seu topo anterior. A gente consegue ver muito bem isso quando a gente olha para o Total 3, por exemplo. O Total 3 ele segue numa bela tendência de alta. Então, no momento onde todo mundo já está cravando um bear market no mercado, nós não tivemos o Total 3, apesar dele não ter se expandido e não ter conseguido romper máximas e entregar uma valorização de pelo menos 3 vezes o topo anterior, que era normalmente o que a gente estava acostumado a ver no mercado. Ele não conseguiu passar do tamanho do ciclo passado.
Então, ou seja, nós estamos num topo, vamos dizer assim, estamos num topo de ciclo, sendo que as altcoins elas não se expandiram acima do topo do ciclo passado, sendo que nós temos muito mais inovação, muito mais usuários e aplicações muito mais robustas do que nós tínhamos no ciclo passado. Então, assim, alguma coisa não faz sentido aqui ainda, tá? Então, a gente não passou aqui por essa fase de expansão que a gente esperava que o mercado pudesse entregar. Eu acredito que a gente ainda pode ter essa fase, acho que a gente pode entrar para um momento mais interessante. Não que o Bitcoin não vá corrigir mais, tá? É bem possível que a gente veja o Bitcoin corrigindo mais, porque a gente não chegou nas principais zonas de retração ainda. Mas o que a gente precisa entender é se é o fim do ciclo ou não, se acabou o ciclo ou não, ou se a gente ainda tem possibilidades da gente entrar para a melhor fase do mercado, que seria uma fase eufórica, uma fase onde a gente teria essa expansão para que os players pudessem realizar as suas posições e sim a gente caminhar para uma fase de depressão do mercado e a gente começar um próximo ciclo de mercado. Vamos lá. Aqui nós temos alguns pontos interessantes, que é como esse mercado ele trabalhou de forma diferente dos ciclos anteriores. Vamos excluir isso daqui. Como nós trabalhamos de forma diferente de ciclos anteriores, né? Toda essa expansão que o preço trouxe, tá? Aqui eu estou olhando Short Time Holders, MVRV, e todas as vezes que nós tocamos o fundo e a gente veio para o desvio padrão 0,1, foram pontos importantes de compra nesse ciclo. Então, todas as vezes que nós buscamos o fundo foram pontos importantes. Então, aqui a gente estaria comprando em um desvio padrão, onde o mercado entende que o preço está atraente para você voltar a acumular. Dentro desse ciclo, a gente trabalhou respeitando essas zonas. Nós tivemos uma fase inicial, onde nós tivemos uma fase um pouco mais forte para o mercado, porque tinha toda uma expectativa com a aprovação do ETF. Então, nós tínhamos uma urgência pela compra, né? O mercado ele mostrou uma urgência muito forte pela compra, tanto que nós acabamos fazendo um topo de mercado pela primeira vez antes do halve. Topo de mercado não, buscamos o topo anterior pela primeira vez antes do halve. Isso também nunca tinha acontecido em nenhum dos ciclos anteriores. Então tem muitas coisinhas, muitos detalhes que eles aconteceram de formas diferentes. E o ciclo ele acabou se expandindo de forma muito mais lenta, né, por conta dessas grandes acumulações. Olha a diferença que aconteceu no ciclo passado. Nós subimos acima da média vermelha, que é o custo básico, do Short Time Holders, e nós não voltamos abaixo dela. Nós trabalhamos acima dela a todo momento, tá? Em somente uma fase do ciclo a gente acabou vindo abaixo dela e depois voltamos para cima. Então tudo isso daqui, que foi uma urgência do preço, ele criou uma ineficiência muito grande para o mercado. E depois o mercado volta muito forte para buscar essas mesmas regiões onde o preço simplesmente passou direto por elas. Nesse ciclo, na verdade, não, a gente não passou direto por essas zonas. Todas as vezes a gente já veio para fazer essas acumulações de preço e depois voltar para dar mais uma porrada para cima de alta. Então nós estamos muito próximo dessa zona novamente. E o que me chama mais atenção é que quando nós olhamos alguns indicadores, por exemplo, MVRV, o que ele mostra para a gente é que nós estamos no momento mais favorável para compra do que para venda. Nós estamos muito mais próximo de uma zona compradora do que uma zona vendedora. E não é o único indicador que ele mostra isso para a gente. Então, isso traz muita distorção para o ciclo. Onde é melhor para a gente vender são próximo das caixas vermelhas e onde é melhor para a gente comprar é perto da caixa verde. Nesse momento, nós estamos muito mais próximo de uma zona compradora do que de uma zona vendedora. O preço não se expandiu a esse nível. Então isso também mostra para a gente como algumas coisas nesse momento elas não fazem muito sentido.
Até mesmo aqui o Psychotop também, que ele sempre mostra pra gente topos e fundos, fundos e topos, topos, fundo do ciclo, e até o momento nós não tivemos nenhuma indicação de topo aqui. Então tem muitas divergências aparecendo no ciclo de mercado. Então considerar somente os 4 anos eu não acho válido, tá? Eu não acho válido. Não dá para descartar ainda, mas como as coisas elas não estão trabalhando da mesma forma que acontecia nos ciclos passados, olhar somente para isso pode ser um erro muito grande. E aí também, quando a gente olha para a fase eufórica, eu gosto bastante de olhar para esse ciclo aqui, e porque ele mostra para a gente, né, assim como todo ciclo que tem uma fase de expansão tem uma fase eufórica, quando a gente olha para ele, claramente a gente consegue ver que nós não tivemos um movimento de altcoin cinza, ou seja, as altcoins elas não saíram de uma zona de acumulação, porque altcoin cinza ela acontece quando o preço vem aqui para cima, quando o indicador ele vem aqui para cima. Nós não saímos do fundo no indicador. Nós não tivemos em nenhum momento dos 50% para cima, e a altcoin cinza ela é considerada quando a gente passa dos 75% para cima. Dos 50% para cima a gente já considera altcoin cinza, mas nós não tivemos nenhuma vinda para essa fase aqui. Então, durante todo esse momento, nós não tivemos o preço se expandindo, nós tivemos o preço trabalhando aqui dentro. Pode ser que a gente não veja esse movimento acontecendo por agora, pode ser, mas em algum momento ele vai vir. Em algum momento a gente vai ter essa movimentação vindo. Uma indústria que entrega tecnologia, que entrega inovação, se ela não tem a fase de expansão dela, ela é uma indústria que está fadada ao fracasso. Eu não acredito que o mercado de criptomoedas ele esteja fadado ao fracasso. Na verdade, é um mercado que está começando, que tem muito investimento vindo para dentro dele ainda. Inclusive, deixa eu ver se eu... Tem muito investimento. Inclusive, um dos relatórios que a gente começou a entregar... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse aqui é um dos relatórios que vai começar a ser entregue para a galera da comunidade. E uma das notícias que teve hoje foi sobre financiamentos de VC em cripto. Atinge novos patamares. Mais de 150 milhões de dólares levantados em projetos DeFi e infra, apesar do sentimento negativo. Então, galera, apesar da gente ver no curto prazo esse movimento um pouco mais bearish do mercado, as coisas continuam acontecendo. As pessoas estão colocando dinheiro dentro desse mercado para que elas possam obter lucros. Então, está dentro de um mercado onde a gente não vai ter uma fase de expansão do preço das altcoins, eu acho pouco provável. Então, eu não acredito que esse ciclo tenha chegado ao final, porque nós não passamos por todas as fases que a gente precisaria passar. Pode ser que isso esteja completamente errado, mas olhando para os dados que nós temos hoje no mercado, me parece muito plausível a gente ter essa fase mais eufórica, onde o mercado consiga entregar essas altas. E aí, muitos nesse momento de mercado, vamos pegar outros ativos aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, Lido, que é um ativo de infraestrutura para a rede Ethereum. Deixa eu pegar um gráfico, acho que esse aqui é o gráfico maior dela, dezembro de 21. É um ativo que ele não conseguiu performar e também não conseguiu sair de uma estrutura de acumulação durante o ciclo inteiro. É um outro ativo que não entregou resultado nenhum. Acumulação, Uni. Também é um outro ativo que seguiu em fase de acumulação o ciclo inteiro. Não conseguiu sair de dentro dessa onda, não conseguiu se expandir, não conseguiu entregar resultado para os seus investidores. E assim sucessivamente. Por isso que quando a gente olha esses indicadores de mercado, a gente não consegue ver aquela fase de expansão que a gente precisa ver nos mercados, tá? Então acho que a gente pode ter a expansão desse ciclo,
Não que a gente não vai entrar para dentro de um bear market, mas que faltam etapas para a gente casar, fechar esse ciclo de mercado para que a gente possa entrar para depois dentro de uma fase de depressão. Senão, assim como a gente viu esse gráfico do Others, que a gente já está fazendo um topo mais baixo, um topo abaixo do fundo do bear market, a gente vai buscar novos fundos aqui para baixo e a gente estaria em um mercado muito mais bearish. Pode ser também que a gente vai vivenciar novas fases, diferentes movimentos no mercado onde a gente começa a perder fundos anteriores. Pode ser também, porque o institucional ele vai tentar a todo custo te tirar do jogo para que depois ele possa surfar um movimento de alta com um ativo muito mais leve, com um ativo menos alavancado. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Zcash. Isso aqui é um movimento de um ativo em fase de expansão, entregando 20 vezes, na verdade, 20 vezes de alta em 6 semanas. Por que aconteceu isso com o Zcash? O ativo estava leve, ninguém estava olhando para esse ativo, você não tinha muita alavancagem nesse ativo. O institucional ele conseguiu acumular ele com muito mais facilidade e depois jogou o preço para cima. Então hoje, como nós temos muitos ativos aqui dentro do radar institucional, por exemplo, Solana, que nós tivemos ETF sendo aprovado recentemente, há 2 semanas atrás, é um ativo que o institucional acabou comprando ele um pouco mais caro do que o mercado como um todo, e aí é comum a gente ver o preço dele vindo para baixo para que o institucional consiga comprar ele um pouco mais barato e depois a gente veja o ativo entrando numa fase de expansão novamente. Bom, é isso que eu espero que a gente veja daqui para frente, tá? Isso pode demorar semanas para acontecer, pode ser que a gente comece a ver isso somente para o próximo ano, inclusive, porque nós não estamos vendo o mercado responder os movimentos que ele deveria responder. Inclusive, nesse final de semana, nós tivemos o mercado chegando em medo extremo. Esse nível de medo, nós só vimos eles, pessoal, sabe quando? No fundo do bear market. 17 de 6 de 2022, nós estávamos no fundo do bear market, com várias empresas quebrando nessa época aqui. Terra Luna, Celsius, True Arrow Capital, várias empresas quebrando aqui nessa época e muito FUD no mercado. Nós tivemos esse nível de 9. Esse final de semana, com o mercado próximo de máximas, a gente está vendo um medo muito grande no mercado. Então, dominância do Bitcoin alto seria o primeiro ciclo, seria o primeiro topo de mercado que nós faríamos com dominância do Bitcoin próximo da máxima, um medo extremo no mercado, sem expansão das altcoins, sem migrar dinheiro do Bitcoin para as altcoins. Então, nada disso ainda aconteceu. A gente não viu nada disso no mercado. Então, considerar somente os 4 anos dos ciclos anteriores, eu não acho válido, tá? Eu acho que a gente precisa olhar para outras coisas no mercado e por isso tem pessoas que também têm o mesmo sentimento que eu, que tem muita coisa errada, tem muita coisa que não faz sentido no mercado e estão preferindo a estar exposto nos ativos ainda nesse momento, tá? Então, assim que a gente voltar para as zonas de demanda, nós vamos ver grandes players comprando, assim como está acontecendo já. Players, por exemplo, que não compravam, grandes carteiras, mega whales, baleias com bitcoins, com quantidades de acima de 10 mil bitcoins, que não compravam desde... Vamos pegar aqui primeiro. Deixa eu tirar esse zoom aqui, ó. Vamos pegar aqui esse pedaço. Baleias que não compravam. Baleias com mais de 10 mil bitcoins na carteira, elas não compravam desde abril de 24. Abril de 24. Voltaram a comprar nessa queda. Por que eles voltaram a comprar nessa queda e eles não acumularam durante os últimos 1 ano e meio e voltaram a comprar agora nessa última queda do preço? O que eles sabem que a gente não sabe? Baleias de 1.000 a 10 mil bitcoins
A última vez que nós tivemos eles acumulando foi aqui, ó. A última vez que eles acumularam foi março de 25. Março de 25 eles compraram, depois eles passaram o ano inteiro sem comprar nada. E agora eles voltaram a acumular novamente, ou seja, assim que o preço vier para cima de zonas de demanda, a gente vai começar a ver essa galera comprando novamente. E aí a gente vai precisar entender se é um possível fundo local para que a gente entre para dentro dessa expansão mais parabólica do preço, para a expansão mais parabólica do mercado, e a gente consiga extrair uma alta que a gente ainda não viu no mercado até hoje. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Deixa o seu like é muito importante pra gente. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quiser ter acesso a esses conteúdos de forma muito mais rápida e conteúdos também direcionados para a comunidade, primeiro link da descrição. Espero ver vocês lá. Grande abraço, tamo junto, valeu.